Olá pessoal, bem-vindos a mais um Empreenda com Saúde, nosso podcast onde a gente fala de empreendedorismo, de saúde, de empreendedorismo na área de saúde, enfim, o que der na nossa telha aqui. Eu sou o seu host, Felipe Pacheco, estou aqui com minha belíssima esposa, Thalita. Olá, sejam muito bem-vindos. E antes de trazer aqui o nosso convidado, o nosso tema de hoje, eu queria trazer o anúncio do nosso patrocinador Master, né? Estamos abertos a outros patrocinadores, mas nosso patrocinador Master, a Salubritar Saúde e Segurança no Trabalho, a maior empresa de consultoria de saúde e segurança ocupacional no Brasil, e agora lançando o seu modelo de franquias. Então, se você quer empreender na área de saúde, se você quer um negócio lucrativo, se você quer um negócio onde qualquer CNPJ pode ser seu cliente, procure a gente, nosso site no franquias.salubritar.com.br e veja todas as informações, faz seu cadastro lá que o nosso time comercial vai entrar em contato com você. Combinado? Bom, trazendo o nosso convidado, né, Tê? Por um acaso, somente por um acaso, ele também é Pacheco, ele também usa barba, as semelhanças param por aí, né? A gente divide pai e mãe, mas não tem muito a ver não, tá? Vocês vão ver que é bem diferente um do outro, graças a Deus. Mas eu queria trazer meu irmão, o Rafael Pacheco, advogado. Ele é sócio do escritório que ele está iniciando agora com o Alan Pacheco. E trabalhando, atuando muito na questão do direito empresarial, que é o tema que nós vamos trazer aqui hoje para vocês, falar sobre essa interface entre os negócios, né, a área empresarial, o empreendedorismo, e como que o direito atua, dá suporte nisso. Vamos desmistificar alguns fatos aqui, né? Principalmente para nós que somos pequenos, médios empreendedores, a gente tem alguns receios sobre questão jurídica. Geralmente, quando fala de advogado, é aquele sócio indesejado, né? Ninguém quer mexer muito com advogado. Mas vamos trazer aí algumas informações bem bacanas para vocês. Rafael, bem-vindo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Muito bem-vindo. E vamos lá, Tê. Primeiro, vamos começar falando sobre quais são os erros mais comuns que os profissionais de saúde, os pequenos empreendedores cometem ao tentar abrir um negócio próprio. Bacana. Primeiro, Thalita, antes de responder a sua pergunta, eu queria agradecer muito o convite. Felipe, Thalita, tá aqui hoje. É muito legal poder estar aqui hoje. Eu assisto todos os episódios que vocês postam lá no podcast, no YouTube. Então é muito legal estar aqui hoje. Obrigado. Como o Felipe falou, nós dividimos pai e mãe, né? Mas sempre tem um mais bonito, né? E uma irmã. Sempre tem um mais bonito. Então, eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui hoje falando com vocês de um tema, igual o Felipe falou, acho que é um pouco de tabu, né? Quando geralmente empresas e empresários falam de advogado, a gente sempre tem aquele medo, né? Até arrepio. Advogado. Mas a intenção da advocacia na parte empresarial, que é o que a gente trabalha, é justamente dar segurança para vocês e não resolver os problemas, é evitar que eles aconteçam. Então, a nossa intenção é essa. Então, o advogado no empreendedorismo, eu acho que é extremamente importante para que o empreendedor, né, ele tenha segurança em desenvolver as suas operações, em desenvolver a sua atividade empresarial com tranquilidade, com parcimônia e ficar focado no que ele veio para fazer no mundo, que é o quê? Ganhar dinheiro. Então, se o empreendedor veio para ganhar dinheiro, ele precisa de uma estrutura que dê suporte para ele e o jurídico aí está no meio. Aí, Thalita, eu quero que você me faça a pergunta de novo, porque eu já esqueci. Quais são os erros mais comuns que os profissionais, seja da área de saúde, seja os pequenos empresários, cometem ao tentar abrir um negócio próprio? Legal. Essa aí é muito, muito bacana, essa pergunta, porque é o erro que todo mundo comete. O primeiro deles é a falta de planejamento. É achar que vai abrir uma empresa, alugar uma sala, colocar uma mesa e começar a divulgar e começar a captar cliente. Não é bem por aí. O planejamento ele é extremamente importante. Então, a gente precisa de quê? De verificar os custos, verificar a estruturação da empresa, verificar a formação contratual, que tipo de sociedade que você vai fazer, se é um MEI, se é uma limitada, se é uma sociedade anônima. Todo esse tipo de planejamento, ele tem que fazer a base, né? Não adianta você construir uma casa de cima para baixo. Você tem que começar a casa por onde? Pela fundação. Então, acho que o planejamento empresarial, para todo empreendedor, para qualquer tipo de empresa, é o quê? Começar com uma estrutura sólida.
planejar muito bem qual o tipo de societário que ele vai se enquadrar, escolher a localização adequada para a sua empresa, escolher um contador, escolher um jurídico, escolher o sócio. Tudo isso é muito importante para que a gente tenha ali um início da vida empresarial sólido, para que a empresa possa crescer sempre constantemente e evitar qualquer distúrbio aí dentro da vida empresarial. Tá, Né? então, desde o iniciozinho do projeto, eu tenho que já tem que começar esse alinhamento com a parte jurídica e não começar a olhar isso depois que eu estiver crescendo Vamos mudar mais. o verbo? Você teria, sabe? Mas não é o que rola, né? Não é o que rola, porque a gente está falando para o pessoal aqui do mundo real, todo mundo começa Sim. ali, né? Se a gente pegar ali a prestação de serviço em saúde, o médico, o nutricionista, o psicólogo, cara, ele abre o consultóriozinho, ele aluga o consultório de alguém, vai lá, capta um paciente, capta 2, recebe diretamente por dinheiro, ou faz um Pix para minha conta do CPF mesmo. Esse é outro problema. O que acontece é isso, né? E depois, cara, é que negócio, você vai trocar o pneu com o carro andando. É aquela questão assim, né? Tem o apontar, preparar fogo, né? Quando a gente vai fazer um tiro-alvo, quando a gente está trabalhando, fazendo uma empresa, é apontar fogo e preparar. Depois que você vai criando uma estrutura. É o que acontece. Não, né? certo. O empreendedorismo é muito isso, né? Pegar para fazer, a mão Exato. na massa e tudo mais. Mas o que a gente vê muito, Felipe, nessa questão das pequenas empresas é depois tentar arrumar Exato. no Porque meio do começa- caminho, porque já começa- fica mais difícil, entendeu? Começa a aparecer os problemas. Claro. Por exemplo, que nem o Rafael comentou, você começa o negócio de qualquer forma. Então você não procura saber qual a estrutura que você se enquadra melhor. Se você vai ser um prestador de serviço, pessoa física mesmo, se você vai ser CLT, se você vai ser MEI, se você vai ser micro, pequena empresa, se você vai ser SA. Você não sabe essas coisas. Você vai do jeito que vai. E aí você vai ajustando, porque aparece, de repente, um imposto muito grande para você pagar. Isso. Aparece um processo trabalhista, e aí você tem que dar um jeito ali de se virar. E geralmente o empreendedorismo, ele tem o primeiro contato com um advogado, com direito, nesse acontece momento. algum BO. Exatamente. Vou resolver um BO. E aí você começa a acionar. E aí, de acordo com que você vai crescendo, aí sim, você precisa ter uma estrutura cadenciada. Por exemplo, você vai abrir um primeiro negócio. O Rafael comentou aqui, buscar um sócio. Você vai lá, cumprimenta a mão de quem você acha que vai ser seu sócio e vambora. Você não faz um acordo de sócios. Sim. Você descobre que existe isso depois que começa a dar deu um problema. o primeiro ou outro. problema, Mas para quem está começando, Rafa, existe uma estrutura jurídica assim ideal? Vamos supor, eu comecei meu consultório. Aí existe alguma estrutura assim para mim que estou começando o consultório? Ô, Thalita, eu sempre, quando alguém me procura para ajudar a estruturar o início da vida empresarial, o empreendedor ou empresário, igual o Felipe falou, que já está no meio do caminho e agora precisa adequar, eu sempre coloco alguns pontos importantes. Por exemplo, eu sempre indico o empreendedor já ter o seu CNPJ, né? Nunca trabalhar de início no seu CPF, porque aí você gera uma confusão patrimonial entre empresa e empreendedor, que isso pode levar a um caos no futuro e inviabilizar o negócio. Outra coisa, saber separar muito bem as finanças da empresa e as finanças pessoais. Não trabalhar com o CNPJ da empresa como se fosse seu CPF. E um contrato social que preveja, tem algumas previsões de algumas situações que você pode se blindar daquela situação. Então, eu acho que o básico para quem está começando é o CNPJ, saber entender como funciona o CNPJ e o principal, adequar o CNPJ à sua atividade. Né? É você entender se vai ser um MEI, se vai ser uma limitada, se vai ser uma sociedade anônima, porque é o que o Felipe falou, às vezes você começa e aí vem uma porrada do imposto, você não tem nem caixa para pagar o imposto, mas você tem que pagar porque você estava enquadrado de maneira irregular. Se você tem uma possibilidade de recolher menos, dependendo do anexo onde você se encaixa ali, do recolhimento da Receita Federal e de outros impostos, que poderia te ajudar melhor. Então, acho que o inicinho, essa estrutura básica é um bom contrato, adequação do CNPJ e
a conta pessoa jurídica, né? Com o seu CNPJ ali certinho para que você separe essa primeira situação. Então, acho que esses 3 pontos seriam ideais. Até porque, né, gente, vou ser bem sincero, tá? Vou ser bem sincero. Quando você tem um CNPJ, você consegue ter várias estruturas diferentes. Vou chamar de uma palavra que pode parecer pejorativa, mas não é. O sentido que eu quero dar não é esse. Você tem várias artimanhas, você tem vários modos de você fazer a coisa de forma adequada e correta e pagar menos imposto. A gente mora no Brasil, quer pagar imposto? Ah, para com isso, né? Aí se você está no seu CPF, estamos falando aqui para prestador de saúde. Cara, você vai enquadrar em 27,5% de recolhimento. Você quer pagar 27,5%? Só se for louco. Entendeu? No seu CNPJ, você vai variar ali, talvez 18%. 16%, só aí você 20%. está acumulando 10%, cara. 10% você está deixando de passar para o governo. E você sabe o que o governo vai fazer com o teu dinheiro, né? Então, assim, cara, trabalha no CNPJ. Trabalha no CNPJ. Fora a credibilidade que o CNPJ dá, né? Quando chega um paciente, você tem ali a possibilidade de captar clientes maiores. Por exemplo, no caso da Salubritar. A possibilidade de fechar contratos maiores com o CNPJ. Exatamente. Você tem a possibilidade ali de recolhimento, de emissão de nota fiscal, um controle mais efetivo. Então, você consegue trabalhar melhor. Não, exato. Eu vou dar um exemplo prático aqui em Belo Horizonte, né? Aqui em Belo Horizonte, se eu tenho uma empresa de prestação de serviços na área de saúde, o ISS, um imposto da prefeitura, né? Um imposto que a gente paga para as prefeituras. Ela parte ali de 3% do faturamento bruto. Uhum. E aí, conversando com a minha contabilidade, eu resolvi separar um serviço da minha empresa, né? Então, um dos produtos, um dos serviços que eu vendo na Salubritar, eu criei um CNPJ só para ele, porque este serviço ele precisa ser executado por um médico. Se ele precisa ser executado por um médico, naquele CNPJ tendo só médicos, ao invés de pagar 3% do faturamento daquilo ali, eu pago R$200 por mês. Uhum. Porque agora ele é uma sociedade de profissionais, Sim. aquela empresa. Uhum. Então, assim, dentro de um mesmo negócio, você pode ter essa Modalidade fragmentação para você enquadrar serviços diferentes em empresas diferentes. Isso. E você economizar uma grana violenta. E violenta com uma estrutura empresarial robusta. Uhum. Porque, cara, você não precisa ter só um CNPJ ou só um CPF para faturar tudo ali. Não. Né? Se eu presto uma consultoria, pode ser um CNPJ. Se eu presto um serviço de prestação de saúde, de serviço médico, pode ser outro CNPJ. Sim, sim. Né? Então, assim, isso tudo cria uma robustez, só que aí entra aquele ponto, né? Aí eu preciso ter toda uma estrutura empresarial, os contratos sociais, os acordos entre sócios, para que a coisa não vire um salseiro. Né? Porque se começar a misturar, aí para você desembolar o meio de campo, aí complica muito. Então, Sim. Rafa, então você acha que sempre vale a pena o empreendedor abrir um CNPJ ao invés de atuar como pessoa física? Eu acho que sim, Thalita. Eu acho que sim. Aí entra num ponto que é a proteção patrimonial também, sabe? Porque, querendo ou não, o empreendedor ele está no risco. Né? O empreendedorismo é arriscado. Então, quando você fala, eu vou empreender, eu vou montar um negócio, eu vou começar do zero, você está arriscando, você está colocando em jogo muitas coisas. Por exemplo, até seu patrimônio. Então, quando você começa como empreendendo, já como CNPJ, como pessoa jurídica, você gera uma barreira, uma segurança entre a sua atividade empresarial e a sua vida pessoal. Já quando você inicia a sua atividade empreendedora com CPF, está tudo misturado. Então, às vezes, vamos supor, vou abrir uma lanchonete, um delivery de hambúrguer. Você começar no seu CPF, você vai vender, vai fazer isso, vai comprar, a maquininha de cartão, aí a conta da sua empresa está, vamos supor, uma conta num banco eletrônico X no seu CPF. E aí você começa a utilizar aquilo, beleza, você cresceu, contratou um funcionário de maneira irregular, e aí para te ajudar ali, um chapeiro ou um motoboy, alguma coisa nesse sentido.
aquela relação empregatícia não deu certo, a pessoa vai acionar a justiça, o seu patrimônio pessoal vai estar envolvido nessa demanda. Sim. Então, tudo aquilo que você construiu, a reforma que você fez na sua casa, o carro que você comprou, que não tem nada a ver com a empresa, com o seu empreendimento, ele vai ser colocado em risco. Então, quando você separa as personalidades, né, a pessoa jurídica e a pessoa física, você gera essa segurança. Até para o empreendedor buscar uma linha de crédito, ele poder contratar, que é mais barato. Na época do Covid Exato. teve o Pronamp. Exato. Né? Quem aproveitou, aproveitou. É. Crédito a 0,5% ao ano. Era 3% ao ano. Exatamente. Então, assim, você consegue separar uma coisa da outra e aí você protege seu patrimônio. Eu tenho um jargão que eu gosto, é o seguinte: se você ama, né, quando a gente fala de direito de família, case em comunhão, case em separação total de bens. Eu sempre falo isso com os meus clientes. E é a mesma coisa, porque eu trato o casamento como uma sociedade. É um acordo, né? É uma empresa. Então, se você vai desenvolver uma sociedade, por que você não separaria também os seus bens dela? Então, assim, você está no risco, né? Empreender é perigoso, é difícil, ainda mais no Brasil, cheio de imposto, cheio de leis que a gente desconhece, né? Porque o nosso ordenamento jurídico é muito vasto. Então, acaba gerando essa confusão. E você trouxe um ponto que eu vivo isso diretamente, né? Pela atividade que eu presto, que eu atuo. Nessa questão das perícias, das demandas judiciais, é muito comum isso. A gente vê um produtor rural ou um pequeno empresário contratando a pessoa diretamente no CPF, muitas vezes de forma formal. Né? Tem a carteira assinada e tal. Mas é aquele ponto. O contrato de trabalho evoluiu de uma forma pejorativa, a relação ficou ruim. Cara, no Brasil, a pessoa vai entrar na justiça. Vai. E aí, estando no seu CPF... Vai tudo. É o teu CPF. E ali, aí vamos supor que o juiz mandou você pagar alguma coisa ali para pro empregado que te acionou e você tá sem saldo ali na hora, tal, você não consegue pagar. Cara, te embarga o seu CPF. Penhora tudo. Penhora tudo. Penhora tudo. Vai carro. E outra coisa, é importante isso porque existe, né, no direito os bens de família, né? Que a gente coloca como bens impenhoráveis, que são indisponíveis até para a justiça. Na justiça do trabalho não tem isso, não. Se você tem só um apartamento, ele vai a leilão para pagar a sua dívida trabalhista. Se você tem só um carro, ele vai a leilão para pagar a sua dívida trabalhista. Porque a justiça entende o quê? Que o valor que é previsto dentro da ação trabalhista ele é alimento. Ele é sustento da família, do empregado, do reclamante. Então, ele vai penhorar tudo. Então, se você gera esse imbróglio... E para ficar claro, se está contra o seu CNPJ, tem que aparecer o Papa aqui no Brasil para converter o CNPJ no CPF do responsável, né? Mesmo na Justiça do Trabalho. Existe a previsão, mas não rola. Não acontece. Rola quando existe uma má gestão da empresa. Deliberada. Exato. Aquilo que eu falei no início. Você misturou, né? Você está usando a conta empresarial como conta pessoal. Você gera essa confusão patrimonial entre empresa e pessoa física. Aí o juiz identificando esse imbróglio, identificando essa confusão, aí ele desconsidera a personalidade jurídica e entra no patrimônio do sócio. Mas isso tem que ser deliberado. E tem que ser demonstrado documentalmente que houve, que aconteceu essa mistura entre PJ e PF, né? Mas é mais difícil. É bem mais difícil. E aquele negócio, se você tem vários... Né, eu estou passando pessoalmente por um ponto desse, mas se você tem vários CNPJs onde você está associado, você acaba que faz uma hold para a hold, você é responsável por esse todo. E aí você cria uma série de barreiras, de ferramentas, ferramentas que vai impedir digamos assim, o mau uso do seu patrimônio. Vai te proteger, você vai ter um controle adequado de pagamento de imposto, né? Questões contábeis. E protege até dos sócios também, né? Exato. Má gestão. Exato. Porque, gente, é uma coisa muito séria, que nem o Rafael falou. Você está empreendendo, é a sua atividade básica. Você está criando uma forma de sustento para você, para sua família e tal. Se aquilo ali dá errado, muitas vezes você pode ir para a ruína. Existe o risco da ruína, principalmente ali no início, né? Então, se você não tem esse planejamento, se você não trata as coisas com
uma estrutura adequada, você pode sair do sonho para o pior pesadelo que você pode ter. Inferno. Né? Não tem jeito. E aí você vai voltar, né? Não seria o pior problema, mas você vai voltar lá para o mercado CLT, você vai ficar infeliz e praticamente todo o salário que você está ganhando vai ser para arcar com dívida do que você... Da má gestão que você teve ali atrás. Então, gente, é uma questão muito séria. Tem que estudar, tem que pesquisar, tem que estar bem atento quanto a essas questões, porque um vacilo pode ser único, né? Não, pode ser. E a Justiça do Trabalho, eu estou batendo muito nesse ponto, porque é o que pega geralmente com o empreendedor, né? São os primeiros contratos, as primeiras pessoas que você traz como seus colaboradores, como sua equipe. E se isso não for bem feito no início, você corre esse risco, né? Porque, por exemplo, você desligou um colaborador. Ele tem entre 2 e 5 anos, dependendo do direito, dependendo do que ele tinha que receber, ele tem entre 2 e 5 anos de prazo prescricional para acionar a justiça. Nossa. Então, às vezes, ele saiu da sua empresa, você não está nem lembrando mais daquela pessoa. Lá em 2020, né? Aí em 2022 chega uma ação trabalhista. E aí? Aí você tem que responder. Então, é complicado. Então, acho que começar a fazer uma gestão inicial é muito importante. Outra coisa, o marketing é muito importante. Fazer um marketing adequado, principalmente para os empreendedores da saúde, né? Que têm as suas normas éticas específicas. Então, isso é importantíssimo. Porque um marketing também, hoje em dia, pode derrubar uma empresa em 2 tempos, né? Um marketing mal feito, você pode colocar o seu empreendimento em risco também. Quais são os documentos indispensáveis para quem quer montar um negócio? Thalita, o que eu coloco como indispensável, o contrato social, ele é indispensável, né? Já quando o empreendedor me procura no início, eu já coloco o que o Felipe falou, que é o acordo de sócio, né? Isso é muito importante. Ele gera ali uma segurança operacional dentro da atividade, que os sócios vão saber exatamente o que cada um pode, como será feito. O organograma da empresa é muito importante, a determinação de cargos, a determinação de salários, a progressão de carreira seja do sócio ou dos colaboradores. Essas coisinhas que a gente costuma fazer depois que a empresa já cresceu um pouco, eu julgo como essencial no início, porque aí você tem uma perspectiva de crescimento, você tem onde se pautar para observar o crescimento da sua empresa. Então, você vai saber quanto que cada pessoa vai ganhar, você vai ter uma previsão de custo, você vai ter uma previsão de gasto, e isso é muito importante. Então, o contrato social, né? Escolher um bom sócio, o contrato social e o acordo societário, o acordo de sócio, eu acho que são os 2 documentos indispensáveis para esse início ali. E aí, só para ficar claro, pessoal, né, o que é esse acordo de sócios, é que não é uma coisa tão comum do pessoal. Nossa, eu já tô doida pra falar. Para quem já tá. Se a gente não fez esse acordo, não, tá? E eu sou da Salubridade também. Só para o pessoal entender o que é o acordo de sócios, que não é uma coisa tão clara, tão falada, tão difundida, né? Mas é como se fosse um contrato social, você vai redigir ali com o seu sócio, e ali vai ter algumas regras que não estão no contrato social. Regras como qual que é a atividade de cada um. Se alguém tira para o labore, quanto que é de cada um? A sucessão empresarial. Sucessão. Se eu morrer, o que acontece com a minha parte da empresa? Vai para fulano, vai para Beltrano? Né? Eu posso definir ali distribuição de lucro diferente da distribuição existente no contrato social. Né? Eu posso fazer uma empresa, sei lá, 90-10, só que a distribuição de lucro é 50-50. Estando ali no acordo entre sócios, isso é perfeitamente justificável. Se um sócio quiser sair, como é que funciona? Né? Ele é obrigado a vender para outro sócio e a precificação desse valor vai ser assim, assado. Então, assim, ali tem várias regras que não estão no contrato social, mas que são fundamentais para se ter a segurança do que o Rafael está falando, né? Então, é muito importante o pessoal pensar direitinho e, cara, é como... O Rafael já até fez esse comparativo. Pô, eu vou lá casar, eu preciso de um juiz, eu tenho que assinar um contrato ali. Exato. Então, se eu estou falando da minha atividade empresarial, por que eu não vou fazer o mesmo? Exato, exatamente. É simplesmente colocar no papel que eu estou conversando. Esse acordo aí de só sempre pode ser... Revisto? Revisto? Sim, a cada nova alteração, vamos supor, aumentou o faturamento da empresa. Aí tem uma retirada de prolabore X e Y. Você tem que colocar lá. Aí você pode,
o nosso faturamento saiu de 1 milhão por ano para 2 milhões por ano. Por que não alterar o Prolabore? Por que não alterar a PLR, né? Que é a repartição de lucros e dividendos da empresa? Então, isso tudo pode ser revisto a qualquer momento. Isso é, como o nome diz, é um acordo entre os sócios, entre os donos da empresa, e isso pode ser feito a qualquer momento. Então, é uma coisa importante que eu sempre gosto de colocar, a previsão de fundo de reserva, né? Geralmente as empresas nunca colocam fundo de reserva. Aí na hora que vem a urgência, vamos ter que capitalizar. E fica fazendo chamamento de contribuição social, chamamento do sócio para... Então, tudo isso a gente coloca e tudo isso é feito de uma maneira mais simplificada. Porque não é como alterar o contrato social da empresa. É um acordo. Então, isso é feito de maneira mais simples, mas que dá uma segurança absurda. Vamos revisar o nosso, da Salubritar. Aí já estou causando desafio. Que eu não estou de acordo. Nesse relacionamento Não empresarial e familiar. Rafa, eu como geriatra, existe uma diferença jurídica para que eu faça meu atendimento no domicílio, no consultório ou numa clínica? Aí sim, doutora Thalita. Né? Agora, geriatra... sensacional a sua pergunta. Na área médica, existem várias legislações que a gente tem que observar, né? Especificamente na sua, existe a possibilidade de atendimento em loco, atendimento domiciliar, atendimento hospitalar, atendimento em clínicas, né? Em casa de repouso e tudo mais. Então, sim, existem as legislações específicas para cada caso. Por exemplo, se você vai abrir um consultório, existe a legislação que você tem que observar. No caso da saúde, existe a necessidade de alvará sanitário, existe a necessidade de algumas regulamentações da Anvisa, né? Área de deslocamento, área de acessibilidade, principalmente no seu caso, por exemplo, a geriatria, que muitos idosos são acamados, né? Estão em cadeirantes, estão em cadeira de rodas e tudo mais. Então, existe toda essa previsão legal que tem que ser observado. E existe também a diferença entre o atendimento em loco e o atendimento nas clínicas, né? O atendimento em loco, ele é observado pela lei do home care. Então, você tem que observar algumas determinações. Eu não lembro de qual, eu anotei aqui. A lei do home care é 13595 de 2018. E aí ela tem umas regulamentações da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, né? Saúde Suplementar, que ela tem que ser observada, algumas especificidades, né? Então, sim, ela tem essas determinações e essas repartições, entre aspas, que tem que ser observadas. Você não precisa, por exemplo, adequar o seu local de trabalho, porque você vai atender na casa da pessoa. Mas se você tiver uma clínica, você precisa. Ou se você tiver um consultório, você precisa. Se você tiver um hospital dia, cada uma das suas atividades, a depender da modalidade que você emprega, sim, vai observar. Se você for um hospital de ambulatorial, de urgência e emergência, cada uma dessas atividades tem a sua particularidade e aí vai de caso a caso. Eu não gosto de colocar um modelo, porque modelo é rígido, né? Então a gente analisa tudo. E aquele trem, e aí entra em outra brasilidade que é... vai desculpar a palavra, mas é foda, sabe? Brasil é foda. Porque aí você vai abrir uma clínica aqui. É uma coisa. Eu vou abrir uma clínica em Betim. Betim, para quem não é de BH, é uma cidade conurbada, né? Uma cidade satélite aqui do lado. Como diria o bom mineiro, é um tirinho de espingarda. Ali na esquina. É outra. Eu vou em Nova Lima. É outra legislação municipal. A vigilância sanitária é municipal. Mas mudou muito? Muda. Vai tirar um alvará aqui em BH, vai tirar lá em Betim. Não só isso. A mesma legislação, por exemplo, recentemente a gente está passando pelo processo anual, habitual, de renovação do alvará de vigilância sanitária, da Salubritar. A gente está no mesmo lugar tem 3 anos. Resolveu aparecer um fiscal novo lá que aumentou a lista assim. Cara, não é possível. Se isso aqui tudo estivesse faltando na minha empresa, eu não tinha um alvará há 3 anos, nesse espaço que eu estou. Tem um bombeiro que ano sim, ano não alteram as situações que você precisa. E o bombeiro é estadual, tá, gente? Então, assim, se abrir em Minas Gerais é uma coisa. Então, a legislação em Minas Gerais é uma coisa, em São Paulo é outra, no Rio é outra. Né? Aí, então, assim, você tem 3 níveis de legislação que você tem que obedecer e conhecer que mudam. A federal, tudo bem, é uma só. Mas aí, dependendo do estado, você vai ter algumas particularidades, como a legislação dos bombeiros, que aí vai, né, para você tirar o AVCB do seu prédio, enfim,
algumas particularidades mudam. E nós, profissionais da saúde, mas não só no profissional da saúde, né? Por exemplo, se eu vou cadastrar uma empresa, eu tenho que ter o alvará de localização, que para cada prefeitura é uma coisa. Uhum. A vigilância sanitária, para cada prefeitura, é uma coisa. Então, eu posso chegar num local onde eu serei obrigado a que todas as torneiras, por mais que seja uma clínica simples, todas as torneiras têm acionamento por pedal. Em Belo Horizonte, graças a Deus, não tem. Mas pode chegar em algum município que a gente tem que se deparar com isso. Então, gente, é muito complexo. É muito complexo você se adequar. Né, eu trabalho com muita lei, tem as NRs. Que você adora. Que eu adoro. Adoro rasgar e tacar fogo. Controles. Mas assim, a gente até brinca internamente. Se eu pegar uma NR da área de saúde, vou dar um exemplo da área de saúde, NR 32, cara, tá para nascer uma instituição que consegue cumprir aquilo ali à risca. Não dá. Não tem jeito, sabe? Assim, É meio megalomaníaco, né? Exatamente. Exige um nível de controle de situação que, por mais que você queira estar adequado, tem certos pontos que você não consegue avançar. Uhum. Né? Sou um pouquinho específico, por exemplo. Eu sou um médico do trabalho, eu faço um programa de controle médico de saúde ocupacional, que basicamente é você olhar para a função que a pessoa trabalha e falar como que eu vou monitorar a saúde dessa pessoa. Para um estabelecimento de saúde, isso teria que ser nominal. Para cada indivíduo. Por pessoa. Uhum. Aí você fala assim, tá, é um nível de estruturação gigantesco. Mas não é só isso, gente. Estou falando de hospital. Turnover é quase 100% ao ano. Ou seja, todo, praticamente mês, para não falar semana, para não falar dia, eu teria que mudar o meu programa porque as pessoas mudam. Como é que eu faço um programa nominal? Não existe isso, é impossível. Aí você debate... E até a situação da pessoa muda, né? Às vezes, dentro da operação do dia a dia... Exatamente. Então, assim, existem algumas situações legais que são realmente, assim... É difícil você estar 100% adequado ali, e isso, obviamente, se traduz num risco de que a qualquer momento você pode tomar um tapa na orelha de um fiscal. E toma, né? E toma! E é isso que acontece. Então, assim, o tempo todo. É aquela história, né? No Brasil, o momento de maior segurança jurídica é no recesso do judiciário. Né? É quando os juízes não estão atuando, aí a gente tem segurança jurídica. Porque enquanto eles estiverem atuando, meu amigo, sabe-se lá o que vai rolar. Mas, enfim, vou deixar os advogados. Não, essa seara eu não... Já desabafei. Já desabafei. É por isso que eu trabalho com preventivo e não com contencioso, Exatamente. entendeu? Porque aí eu fujo dessas situações. Rafa, o que todo empreendedor de saúde deve saber sobre aquela lei de proteção de dados? LGPD. Essa aí é complexa, viu, Thalita? Porque essa lei é muito boa. Essa é boa. A lei é boa, né? A lei é muito boa. A LGPD ela veio num momento importante, junto com o Marco Civil da internet e tal, para regular essas situações. A gente vê hoje, a vida virtual se confunde com a vida no mundo real, né? Então, a gente precisa dessa segurança, né? Para o profissional da saúde, especificamente, a LGPD, eu acho que é, assim, fundamental. Por quê? Você está lidando ali com pessoas o tempo todo, né? E a gente vê muito, Thalita, e, assim, às vezes me dá até uma angústia. Eu vejo, assim, eu advogo para vários médicos, né? A gente tem lá no escritório atendimento para várias especialidades de médico. Tem cliente que é clínica de trânsito, tem cliente que é clínica de anestesia, tem cliente que é cirurgião plástico. Então, cada um tem as suas especificidades. Mas o que a gente vê muito, eu vejo na internet demais, gente postando coisa tudo irregular, sabe? Nossa, cirurgião plástico. Postando que hoje tem... A pessoa de corpo inteiro, aí acha que só tampando o olho tá resolvendo. Parto, a pessoa exposta ali, tá postando parto. Eu já vi na internet o paciente dentro do bloco com o campo cirúrgico aberto e o cirurgião filmando. E exposto, paciente exposto. Então, você precisa de quê? Você precisa de autorização do paciente. Você precisa de um termo claro, vou até te falar assim, posso estar falando bobeira, mas eu acho que no CRM, eu acho que
Já evoluiu para que nem com essa declaração expressa algumas coisas você não pode. Eu até anotei aqui que, ó, no CRM, você não pode divulgar resultados, você não pode divulgar promessa de resultado. Assim como a OAB veda algumas situações de marketing, o CRM é ainda mais pesado que a OAB. Por exemplo, você não pode colocar lá assim, eu garanto o resultado na sua rinoplastia. Eu garanto tal coisa. Ou então você não pode colocar assim, veja aqui, a minha cliente antes e depois. Você já viram isso na internet? Não, pois mas é. sempre, Pois é sempre proibido. tem, principalmente o cirurgião. Que é uma coisa impressionante. E é proibido pelo CRM. Quando a Thalita puxou a pergunta sobre a LGPD, né, quando ela saiu, eu falei, cara, pra gente não vai fazer muita diferença pro profissional de saúde. E acho que pro advogado, talvez o advogado no início também tenha pensado isso. Não vai fazer muita diferença. Por quê? Porque a gente já tinha conselhos, já existiam normas sobre a questão de segurança de dados, né? A relação médico-paciente, a relação do advogado com o cliente, já tinha uma questão de sigilo profissional muito forte, muito grande, até tradicional, né? Não era só uma questão de norma. É uma questão moral dessas profissões, é uma questão de tradição mesmo. Então eu falei, cara, o médico que já obedece o seu código de ética, ele não vai incorrer no erro de cair no LGPD. Aí chegou a rede social. Acabou. Aí, você falando essa questão de disposição, me veio aqui na memória, tem um mês essa história, né, Tê? Um menininho lá da região lá de Bambuí. Cara, assim, isso foi pesadíssimo. Um menino da região de Bambuí foi picado por um escorpião e evoluiu de forma grave, com paradas e tal. E tá internado até hoje. E como evoluiu mal e tal, teve que passar por um processo de amputação de membro. Nossa. Porque necrosou mesmo e tal. Menino de até 12 anos. E a família, obviamente, está mega traumatizada com essa situação, né? Tá de E choque. tem os pais, tem os avós, tem o irmão mais novo do menino e tal. E eis que aparece um plantonista do hospital e tira a foto do membro que foi amputado. Não, Antes, tira depois, antes, necrosado, para contar o caso clínico. Tipo, eu vou divulgar um caso clínico. Não pode. sem autorização. Sem conversar com ninguém. Aí não pode. Sem falar nada com ninguém, sabe? E coloca aquilo na internet. Atrás Aí, de quê? De like os só. pais começam a ser... Flopar. De repente, os pais começam a ser bombardeados. Falam, gente, não sabia que estava mal assim, que estava grave assim. Olha a situação que o sujeito cria, sabe? Não, você tá louco. É assim, é absurdo, é absurdo. É o desconhecimento, né? Primeiro, assim, o desconhecimento não exime a responsabilidade. Mas eu vou te falar, eu volto naquele comentário que eu fiz. Se você for minimamente ético, moral, profissional, você não precisa de ter o conhecimento técnico para suspeitar que aquilo ali tá errado. Tá errado, exato. Falou, cara, não é possível que não passa na cabeça de alguém que, putz grilo, como é que eu vou expor uma criança dessa Nessa idade, a situação. família do jeito que tá? Como é que o Numa sujeito cidade não... pequena, né? Como é que o sujeito não tem exatamente. esse tipo de raciocínio, sabe? Então, assim, é um comentário que eu fiz sobre NR num outro episódio nosso, né? Que eu falo assim, as NRs no Brasil e tal, é muita coisa, eu queria rasgar e jogar fora. Queria mesmo, eu queria que a gente tivesse mais liberdade para diversas situações. Só que, cara, a gente não tem maturidade para isso. É impressionante. Lá na Univiçosa, onde eu dou aula, tem um coordenador de curso lá que ele usa uma frase que é, assim, é clássica entre a gente ali dentro da coordenação do curso. O óbvio tem que ser dito, sabe? É inacreditável. É inacreditável determinadas situações. Então, assim, existem resoluções pesadíssimas do CRM, por exemplo, a 2.227 de 2018. Ela coloca lá que você não pode fazer autopromoção, você não pode fazer estudo clínico sem autorização expressa, você não pode fazer divulgação de informações. Clínico, é tudo coisa muito bem estruturada. Exato. Não é pegar, filmar e contar uma historinha. Esse paciente é um caso inédito, eu vou filmar e vou colocar no Reels do Instagram. Cara, não é assim que funciona, né? Então a gente tá passando... vocês dois sabem muito bem que eu sou um crítico ferrenho às redes sociais. Até novembro eu nem tinha. Hoje em dia eu tenho e tudo mais. Tá alimentando. Hoje em dia eu tenho.
Hoje em dia eu tenho e uso, mas eu uso com muita cautela. Eu uso com muita parcimônia. Por exemplo, a equipe de marketing lá do meu escritório, a gente senta e fala, isso pode, isso não pode, está aqui a norma da OAB que permite, como permite. Você nunca vai me ver fazendo uma dancinha no Instagram, por exemplo. Não vai. Isso não vai. Olha a linguinha. No Instagram não, no TikTok. Não, isso que eu ia falar, você não vai me ver no TikTok. Por quê? Determinadas situações são vedadas. E a gente precisa observar isso com tranquilidade, né? E com profissionalismo. O óbvio, infelizmente, tem que ser dito. Então, a gente precisa, sim, da NR, a gente precisa do Conselho de Ética. Precisa dessa norma. Porque que é negócio? A dancinha, eu vou te falar assim, que eu enxergo as coisas um pouco diferentes, sabe? Eu não faço porque eu acho ridículo. Mas ia ficar bonitinho se você fizesse. Ia ficar lindo. Eu que comi 2 vergalhão de GG, 50 da Gerdau, nossa. a cintura é mais travada que a do Júnior Baiano. Depois você corta essa parte, tá? Mas tá falando de... A dancinha, o cara tá se prezando um papel, na minha visão pessoal, né? Tá se prezando um papel de ridículo. Mas não tá ofendendo ninguém, não tá expondo ninguém. Dependendo, né? Dependendo, né? Mas ele tá se ali ofendendo. No máximo, ele tá se ofendendo. Mas, cara, infelizmente, né? Na nossa estrutura social atual, isso vende. E aí o cara faz e vende. E muita gente fica chateada porque é um cara que tem uma imagem ridícula vendendo mais do que um profissional dito sério. Exatamente. Entendeu? Então, isso cria uma certa indignação nas pessoas. Tudo bem. Mas ali o cara não está infringindo nenhuma regra, nenhuma. Eu não estou ofendendo ninguém, não estou sendo moralmente. A minha imagem e tudo mais. Agora, você expor, digamos assim, né? Você, digamos assim, fazer um estudo de caso, entre aspas, tá, gente? Porque estudo de caso é um tipo de pesquisa científica. Exato. Não é você simplesmente pegar o teu telefone, gravar um vídeo ali, você contando sobre um paciente que você viu. Isso é vedado. Tem que passar pelo comitê de ética, tem que passar por mais que você ache que você está expondo, digamos assim, que você está contando uma história para as pessoas, para informar as pessoas, cara, você está envolvendo outra pessoa, né? Tua liberdade termina onde começa outra pessoa. Isso é claro, né? Eu sou pessoa que vai defender a liberdade sempre, o máximo possível. Só que a minha termina onde começa outra pessoa. Então, não pode, gente, não pode. Outra coisa que é muito comum a gente ver dentro dos profissionais da saúde é usar o paciente como modelo. Né? Coloca lá uma fotinha antes e depois. Por exemplo, vamos sair do médico, entrar para a área da estética. É o tempo todo. Né? Você vê lá a pessoa, vou fazer uma criolipólise, vou fazer uma drenagem linfática. Saiu da batuta da ética há muito tempo, né? Hoje faz qualquer coisa, qualquer pessoa faz. Aí tampa ali o olho da pessoa, ou então a mulher, né, com o corpo exposto, tampa ali o mamilo do seio, não sei o quê, pronto. Fiz ali a contenção da imagem. Não fez, né? A LGPD não permite. A LGPD não permite, inclusive, divulgação de determinados dados sensíveis, né? Às vezes, gênero, raça, situação política, isso não é permitido. Então, e a gente constantemente vê esse tipo de informação. Na área da saúde, infelizmente, isso tem se tornado recorrente, porque é a busca da promoção profissional, a busca da promoção pessoal, da entrega do resultado, né? A medicina ela não é uma profissão que garante resultado. Ela não é de fim, ela é meio. Né? Ela garante a vida, ela garante a saúde. Mesmo a situação estética, ela é discutível se ela é de fim, se ela é de resultado ou se ela é de meio. Por exemplo, a cirurgia plástica e tudo mais. Mas houve uma... A meu ver, né? Pode ser que eu esteja errado, houve uma deturpação dos procedimentos estéticos que eram para garantir a saúde, para agora só meramente estético. Né? Tem gente que defende muito, e até certo ponto eu também acho isso aceitável, que está garantindo a saúde mental da pessoa. A autoestima um ponto da saúde mental e não há nada de errado nisso. Não, nem um pouco. Né? Mas também a gente vê casos que obviamente, a pessoa tem algum distúrbio que não é só questão de autoestima, que existe ali distorção de imagem. Um obsessivo compulsivo. Não vou me atentar a diagnósticos, né? Mas não é o tratamento
de estética que vai resolver. É um Exato. tratamento Psicológico. Ou psicológico, né? É. Exatamente. E assim, e é difícil a gente separar essas coisas, né? Uhum. E muitas vezes a pessoa busca 1, 2, 3, 4, 5 médicos diferentes buscando a questão da estética e nunca vai estar satisfeito. E o médico, como digamos, um vendedor da beleza, da saúde estética, né? Dificilmente vai chegar e falar assim, não vamos fazer porque o seu problema é saúde mental. Exato. Então, assim, é uma linha muito tênue. Muito tênue e é difícil a gente debater isso assim de forma... E um negócio que é difícil de separar é o seguinte. A OAB e o Conselho de Medicina, eles são muito parecidos nesse ponto. Eles vedam, né, que as nossas profissões, no caso, advogado, médico, elas não são atividades comerciais. Por exemplo, eu não posso tratar a advocacia como uma empresa. Eu não posso tratar como um negócio. Mas entendeu? E assim, só que a gente tem que observar as normas de conduta, a gente tem que observar os nossos conselhos, as nossas normas éticas. Mas nós somos empresários, nós somos vendedores, nós somos gestores do nosso negócio, né? Então a gente precisa ter essa consciência para não acabar fazendo coisa errada e deturpar a nossa profissão ou deturpar a nossa atividade empresarial. E a gente entra nos pontos, por exemplo, uma vez eu tive uma discussão com um colega médico que ele estava muito bravo comigo porque uma certa situação poderia ser considerada como exploração do trabalho de um colega médico, o que seria vedado eticamente. Falei, tá, mas então, usando a palavra explorar, né, eu posso enxergar de um lado, digamos, escravocrata, mas exploração, ela é exploração comercial, né? Eu estou simplesmente exercendo uma atividade ali. Então significa que eu não posso contratar um médico para executar uma certa atividade? Se eu não puder, simplesmente viabiliza a atividade de qualquer clínica. O crescimento de algum... De qualquer hospital. Exatamente. Então, assim, não existe essa de, é vedado a exploração do trabalho do médico. Não, cara. Posso contratar, sim. Não, e o trabalho é do médico, né? Exato. Ele vende ou fornece a quem quiser. Exato. Ele não, o explorar, eu acho explorar a palavra muito forte, sabe? Porque explorar, você está coagindo alguém a fazer determinada situação. É isso que eu tô falando, porque na semântica, né, muitas vezes a pessoa usa explorar como no sentido pejorativo da palavra. Mas ela não está restrita a isso. Sim. Né? Exploração de minério é completamente legal, vou lá e dentro dos termos e normas eu posso cavar um minério. Né? Estou explorando o minério. Beleza. Sim. E é a mesma coisa aqui. Então, quando a gente usa essa palavra exploração, e aí a gente vai batendo nessas questões éticas e profissionais e de conselho, que vira um salseiro. Vira, com certeza. A gente tem que ter uma certa paz no coração em algumas discussões. Tem. Você tem que abstrair muita coisa. Você escuta e fala assim, não, calma, vamos lá. Vamos Rafa, explicar. antes que eu esqueça, eu havia comentado com os colegas sobre o tema do nosso episódio e eu pedi eles para me mandarem as perguntas, colegas médicos. Aí me enviaram uma pergunta aqui. Aliás, são 3 perguntas. A primeira, como lidar com um sócio que não cumpre o combinado? Eu preciso de um advogado para poder mediar essa conversa? Então, Thalita. Havaiana de pau na cabeça. Lembra do episódio, né? Do Mundo Canibal. Chamava Mundo Canibal. Um canal do YouTube. Tinha Havaiana de pau. Isso é excelente. Então, geralmente, Thalita, você me perguntou lá dos contratos, né? Dos documentos necessários. No contrato social, essa situação pode estar prevista, né? Quando o nosso telespectador ou ouvinte, eu não sei se é assim que fala de podcast, né, fez essa pergunta, eu acredito que ele esteja falando de situações que inviabilizem o desenvolvimento societário ou da atividade empresarial e que necessariamente você tem que fazer o quê? Ou dissolver aquela sociedade parcialmente, ou retirar aquela pessoa, né? Isso tudo pode estar previsto no contrato social da empresa. Tá? Por exemplo, uma retirada amigável, onde um dos sócios não tem mais interesse em permanecer na atividade. Como é que essa retirada vai ser feita? Isso pode estar no contrato social, pode estar no acordo de sócio. E aí
é tudo feito de maneira amigável. Tudo feito entre as partes. Agora, se essa situação azedou ao ponto de necessitar de uma dissolução ostensiva, uma dissolução parcial, não amigável, aí sim você vai precisar de um advogado, porque você vai ter que promover uma ação chamada ação de dissolução parcial de sociedade, para que seja levada a conhecimento do judiciário essa situação. E apesar de estar constando no contrato social, esse contrato social vai ter que ser submetido ao crivo do judiciário para que o judiciário dê ali a palavra final e faça a retirada ou a remoção desse sócio, desse quadro social, dessa empresa. Então, pode as duas situações, a amigável ou a não amigável, né? Que daí necessariamente teria que ser feito judicialmente, e aí sim você precisaria de um advogado. Mas, só para concluir, Felipe, eu sempre indico a presença do advogado em caso de retirada de sócio. Sempre, seja amigável ou não. Formalizar, né? Formalizar da maneira adequada, porque mesmo o sócio se retirando da sociedade, ele ainda é responsável por situações da sociedade na qual, quando foram celebradas, por exemplo, um contrato de trabalho que foi celebrado enquanto ele era sócio, ele saiu. Esse contrato foi rescindido depois da saída dele. Esse funcionário entrou na justiça depois da saída desse sócio. Ele ainda é responsável por um determinado período de tempo das obrigações sociais. Por exemplo, tributos. Houve ali uma sonegação de tributo enquanto ele era sócio. Ele saiu da sociedade, depois a Receita Federal foi lá, identificou essa sonegação de imposto e acionou a empresa. Mesmo ele não sendo mais parte da sociedade, ele vai responder. Então, isso tudo tem que ser deixado às claras, tem que ser postos em pratos limpos quando da dissolução da empresa ou da retirada, para que a empresa não inviabilize, né? Porque toda empresa tem uma função social, que é o quê? Gerar emprego. Gerar lucro. Colocar dinheiro no mercado. Então, a gente precisa manter essa empresa ativa para que as outras pessoas que não são responsáveis pela situação não paguem, né? Não se responsabilizem por ela. Agora, a gente fez tantos paralelos aqui entre sociedade e casamento, né? Relação pessoal. Não existe um psicólogo que faz trabalho assim, sabe que Tipo terapia de casal? Terapia de casal. Chama Tem terapia de sócio? Constelação familiar. Terapia de sócio, não tem? Gente, sugestão, dica de negócio aí para os psicólogos, hein? Exato. A psicologia é sessão para sócios. A constelação familiar, poderia existir uma constelação empresarial, né? Onde faria ali a montagem fica a dica mesmo, né? Uma visão de negócio aí. Outra dúvida, Rafa. Diga. Posso responder com meus bens pessoais se minha empresa quebrar? Pode. Pode. E deve? Não deve, né? Claro que não. Você constrói uma empresa a fim de construir um patrimônio pessoal também, né? Só que pode responder. Aí entra de novo nos documentos fundamentais da constituição da empresa. Volta lá no início da nossa conversa, quando eu falei que a empresa precisa de uma base sólida para que ela possa se desenvolver. Porque se ela não for feita da maneira correta, aí sim, você vai responder, o seu patrimônio vai responder, você vai sofrer dentro da sua esfera pessoal os problemas da sua atividade empresarial. E aí volta lá também na minha primeira fala, quando é importante que o empreendedor, o empresário, pense também no regime de casamento que ele vai adotar. Porque quando você é CLT, quando você trabalha para alguém, a sua situação é uma. Você é um concursado público, a sua situação é outra. Uma situação triste, no caso. Você é um empreendedor, a sua situação é completamente diferente. Então, você pensar, inclusive, no seu regime de casamento dentro da sua vida pessoal pode afetar a sua atividade empresarial, né? Isso é o que eu chamo de planejamento sucessório familiar empresarial, para que você tenha toda essa segurança e possa colocar a sua empresa no risco e desenvolver a sua empresa da melhor maneira, sem colocar a sua família e o seu patrimônio em risco. Entendeu? Ok. Rafa, tem algum caso inspirador que você possa contar pra gente? Alguma empresa que sofreu alguma causa trabalhista, veio a falir, depois conseguiu dar a volta por cima? Tem sim, Thalita. Uma empresa, eu nem advogo mais para eles, eu advogava para eles, eu não vou citar nome, né, para não ficar chato, mas uma empresa lá
Não era, né? Santana do Deserto, que era a cidade. Vou procurar no Google quem que é. Essa empresa era uma empresa grande. A cidade era uma cidade pequena, uma cidade bem pequenininha, que as únicas pessoas que empregavam, as únicas pessoas que eu digo os empregadores, que davam emprego para a cidade era a prefeitura e essa empresa. Né? Era uma empresa de confecção, de costura, não sei o que, overlock, aquelas coisas tudo. Esse cliente chegou para a gente e já estava no problema crítico, um problema extremamente difícil de resolver. Uma série de ações trabalhistas, muitas ações trabalhistas, e uma série de medidas judiciais que eu julgo irregulares promovidas pela Justiça do Trabalho. Situações, por exemplo, de desconsideração da personalidade jurídica em sede de medida liminar. Então, a pessoa entrou na justiça, o juiz, sem analisar o contexto, já desconsiderava a personalidade jurídica e já entrava no patrimônio do sócio. Antes da sentença, já bloqueava o patrimônio lá no início do processo. E aí, o que aconteceu com essa empresa? Em vista dessa série de problemas trabalhistas, a empresa fechou. Ela empregava mais ou menos 350 funcionários. Nossa. 350 costureiros, cortador, não sei o quê, pessoas que trabalhavam na área da costura. E ele vendia essa produção toda lá para o Rio de Janeiro, para aquelas feiras lá da Baixada Carioca, lá, como é que é? Baixada Fluminense? Baixada Fluminense, Duque de Caxias, onde tem um polo têxtil muito forte, né? E aí, a gente conversando com ele, a gente chegou na solução falando o seguinte, ó, fulano, vamos fechar a sua empresa aqui, vamos pagar tudo que deve aqui, vamos tentar negociar com essas pessoas que entraram na justiça um acordo extrajudicial e homologar isso na justiça e vamos mudar a sua empresa de lugar. Acabou. E assim a gente fez. A gente saiu. Olha. A gente fechou a empresa em Minas, levamos para o Rio de Janeiro, uma cidade lá que eu não vou citar o nome também, levamos para o Rio de Janeiro, onde a tributação era mais barata, onde o imposto recolhido para a prefeitura era mais barato, onde a gente conseguiu um apoio financeiro da prefeitura com 2 anos de um galpão na área industrial sem pagar aluguel, e a gente conseguiu reestruturar essa empresa. Aí o que a gente fez? Fizemos acordos com as costureiras e os costureiros para eles colocarem fim ao processo e a gente contratou esses costureiros, fizemos ali um acordo com eles, formamos uma empresa com esses costureiros e costureiras que aí presta o serviço como pessoa jurídica para esse cliente, né? Não é mais meu cliente, que mudou de localidade. Aí a gente conseguiu estruturar essa situação, porque aí a gente saiu também da Justiça do Trabalho de Minas e passamos para a Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, que a gente via uma situação um pouco mais favorável do que a mineira, e a gente conseguiu engendrar essa situação, pagando as verbas trabalhistas para os empregados que saíram, ninguém ficou no prejuízo. Esse meu ex-cliente conseguiu reestruturar a empresa, porque no Rio ele conseguiu o fornecimento de maquinário. Aquele maquinário que ele tinha, ele vendeu para pagar as custas e o encerramento empresarial. E hoje, pelo que eu sei, ele está começando a crescer de novo. Isso foi antes da pandemia. Olha. Então, foi bem legal. Foi uma estruturação que a gente fez e deu certo. Mas a gente precisou de quê? De pensar aonde que a empresa ia se localizar da melhor maneira possível para que ele pudesse voltar a respirar, né? Tirar a cabeça debaixo d'água e voltar a respirar. Hoje em dia, no Paraguai, gente. Procura saber. É verdade. Paraguai, você produz e paga assim 10% de imposto e acabou. Uai, e é então. só. Produz muito médico lá também, né? A quantidade de faculdade de medicina que tem lá tem no lá. Paraguai. Acabou. Procure saber. Quer montar uma fábrica? Atravessa a fronteira ali no Fica a dica. Então é isso, pessoal. Foi Fechou o ótimo, tempo. Rafa. Adoramos. Deu para perceber, então, que o advogado não é inimigo, né? É um sócio indesejado. Ele é um aliado dos empreendedores. Rafa, conta pro pessoal como que eles fazem para te conhecer, contratar seu serviço, como que eles fazem, como que eles te localizam aí. Beleza, Thalita. Primeiro eu queria agradecer, Felipe, Thalita, pelo convite, pela recepção. Foi muito legal o bate-papo. Tava meio nervoso, né? Fiquei mandando mensagem ontem, cadê o roteiro? Cadê o roteiro? Ontem? Aí, uma semana inteira mandando mensagem.
E o Felipe, não tem roteiro, é um bate-papo, vamos lá, você dá conta. E deu tudo certo. Então, obrigado pela acolhida, obrigado pelo carinho. E eu tô nas redes sociais, né? Isso mesmo. Tem lá meu perfil do escritório. O escritório chama Pacheco Delvaux, Sociedade de Advogados. Somos eu e um sócio, e mais 3 advogados e uma paralegal, né, que a gente chama, trabalhando. A gente está com sede em Viçosa e aqui em Belo Horizonte também. Muito legal. Então, o negócio está começando a ficar sério. Tá Tô chique. brincando, tá bem Novos sério já. projetos. Novos projetos. Então é só procurar lá no Instagram, PD_advocacia, ou o meu Instagram, Rafael Pacheco, entre parênteses, PHD, né? O cara é PHD. Então é só me procurar lá no Instagram, ou então mandar um e-mail pra gente, contato@pdadvocacia.com.br. Em breve o site vai estar pronto, vai estar tudo certinho, vai ser só jogar lá no Google. E assim, Thalita, eu sei que a figura do advogado na empresa, Felipe, é um sócio indesejado, mas a advocacia que a gente presta é a advocacia preventiva. A gente evita a todo custo a judicialização. A gente não quer ir para a justiça, a gente não quer ir no STF fazer sustentação oral, a gente não quer vir aqui na Afonso Pena, lá no TJ, fazer sustentação oral. A gente quer que você nem passe perto desses locais. A gente quer que o empreendedor empreenda com tranquilidade, com segurança e ganhe dinheiro. A gente quer crescer junto, porque eu acho que a prevenção é muito melhor do que a contenção, né? Igual na medicina. Se a gente descobre uma doença ali no início, o tratamento é um. Se a gente descobre essa doença lá no final, às vezes nem tratamento tem. Então a gente precisa pensar nesse ponto para já começar a quebrar esse tabu e desmistificar, né? Tirar a figura do diabo que o advogado tem e entender ele como um parceiro do seu negócio, porque eu acho que isso é muito importante. Bacana. É isso aí, pessoal. Obrigado por acompanhar mais este episódio. Siga-nos nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Spotify, no Instagram. LinkedIn. Empreenda com saúde, é só buscar que vocês vão encontrar nosso material lá, tá? Comentem, compartilhem, curtam para a gente mobilizar bastante, para a gente conseguir produzir mais conteúdos como este. E aguardamos vocês na próxima. Um abraço. Beijo. Até lá. Valeu, pessoal. Obrigado.